O Governo Civil de Santarém acolheu sessão pública de apresentação para a região da Lesíria e do Tejo do Plano Operacional do Alentejo, que terá as atribuições para esta região das verbas comunitárias até 2013. O quadro de referência estratégico nacional vai ter disponível para Alentejo e Lesíria 900 milhões de euros nos próximos 7 anos. Maria Leal, diretora da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, explica que a competitividade económica, o emprego e o desenvolvimento serão os grandes desígnios de apoio dos próximos anos. Alentejo e Lesíria terão a última oportunidade para fazer o que falta nestes domínios. À Lesíria é pedida ainda a sua experiência no âmbito dos programas comunitários para contributo ao desenvolvimento conjunto. Porque a Lesíria, como sabe, se mantivesse na região de Lisboa e Val do Tejo, já estaria fora de uma região de convergência e, portanto, não teria acesso aos apoios financeiros que tem no âmbito de uma região de convergência. Só as regiões de convergência que têm apoios financeiros substanciais da parte do Fundo de Desenvolvimento Regional da Comunidade Europeia. Portanto, obviamente que a Lesíria do Tejo tem uma vantagem enorme, portanto, daí também se pede em contrapartida à Lesíria do Tejo, sobretudo nos domínios em que tem alguma vantagem ou algum domínio mais perfeito do que as outras regiões do Alentejo, que contribua para o desenvolvimento e para a organização desse desenvolvimento nas NUTs, suas congêneres da região Alentejo. Escolas, associações, empresas e autarquias terão a última possibilidade para se candidatar a fundos comunitários. No entanto, alguns autarcas ficaram com dúvidas sobre alguns critérios de candidatura a propósito da nova definição de centros urbanos. Como exemplo, o autarca de Cruz afirma que a vila está no lote das novas centralidades e com o número de eleitores exigido na freguesia para se candidatar ao programa de regeneração urbana. Mas Dionísio Mendes estranha agora que não consta na lista. Portanto, o que eu estranho é que agora, no aviso de abertura, entre os 11 municípios da CCDR do Alentejo, que inclui também a Lesíria do Tejo, como sabemos, nesses 11 municípios que vão ser beneficiados não apareça o nome de Cruz nesse programa de regeneração urbana. E ainda por cima, a regeneração urbana destina-se também à recuperação de centros históricos, à requalificação de centros históricos e tratamento das margens ribeirinhas, que é exatamente nesse mesmo âmbito que nós pretendemos fazer a nossa candidatura. Bem sei que há outras possibilidades de o fazer, nomeadamente valorização do território, competitividade, etc., mas era aqui que nós víamos com interesse fazermos a candidatura a esse programa de regeneração urbana. Também o município ribeirinho de Azambuja espera preencher os requisitos para fazer candidaturas. O presidente Joaquim Ramos afirma que já houve enquadramento para outros apoios, como o Polis, e quer beneficiar dos novos recursos. Constatei que nos concursos que foram abertos para a regeneração urbana, a Zambuja não estava expressamente incluída como candidatável a esses apoios, enquanto o Cartaz e Santarém estavam. Estranhei-me na medida em que no PNPOD está um eixo urbano definido, um eixo urbano claramente definido, a Zambuja, Cartaz e Santarém. E nós, em termos de centro urbano, tivemos Polis no terceiro quadro comunitário, portanto não é essa a questão que se põe. Maria Leal, da CCDR Alentejo, esclarece sobre o novo conceito dos centros urbanos, um dos critérios para candidaturas de regeneração urbana e requalificação ribeirinha. Foram escolhidos 2 critérios a que os centros urbanos têm que obedecer cumulativamente para serem selecionados nesta lista. E, portanto, foi esse a metodologia que seguimos. Isto não quer dizer que nos próximos avisos de abertura, ou porque as circunstâncias dos próprios critérios, dos instrumentos que tiveram na base dos critérios se alteraram, como é o caso em termos de ordenamento do território, que neste momento só dispomos de um Plano Nacional de Ordenamento do Território aprovado e, portanto, o critério fundamentou-se em parte na parte do que diz respeito aos centros urbanos, naquilo que está consignado no PNPOT, neste Plano Nacional de Ordenamento do Território, mas a muito curto prazo os planos regionais de ordenamento do território, os PROTs, vão estar eficazes. A partir do momento em que estejam eficazes e que haja alterações também em relação aos centros de nível 1 ou de nível 2 aprovados no âmbito desses PROTs, esse instrumento já se altera e, portanto, pode também alterar a listagem de centros que aparece agora. Silvino Sequeira deixou a presidência da Câmara de Rio Maior para responder à eleição de 58 municípios para gestor executivo do Plano Operacional do Alentejo. Não deixa de sublinhar a importância da Lesíria passar para a região Alentejo e, com isso, beneficiar de novas ajudas comunitárias. A grande vantagem é que, graças a esta decisão do Governo de então,
era ministro o Dr. Isaltino Moraes, Lesíria pôde incorporar a NUT 2 Alentejo e continuar a ter apoio comunitário, que mantendo-se na região de Lisboa e Val do Tejo, como sabe, não teria o apoio comunitário seria reduzidíssimo. E graças a essa decisão, a Lesíria pode ter um apoio substancial em termos financeiros no atual quadro de referência de estratégia nacional, assim como o Médio Tejo, que também está na região centro e vai continuar a dispor de meios financeiros comunitários significativos. Para a região é uma possibilidade, disse que é o último quadro comunitário de apoio, para fazermos o que ainda falta, embora continuando sempre a faltar alguma coisa, mas se for um quadro bem gerido, se todos os agentes, quaisquer que sejam, desde os privados, desde o mundo empresarial e aos próprios municípios, tiverem capacidade para aproveitar este quadro, penso que a região no seu todo, as 5 NUTs 3, os 8 municípios, serão altamente beneficiados e a região e o país também. O Governador Civil de Santarém também sublinha a última grande oportunidade para a Lesíria ribatejana se desenvolver. Paulo Fonseca destaca ainda a figura de Silvino Sequeira, eleito gestor do Plano Operacional, e o convite para que instale o seu gabinete de trabalho no Governo Civil de Santarém. Temos a felicidade de ter visto reconhecer a capacidade num dos nossos, o Dr. Silvino Sequeira, que foi eleito pelos autarcas dos 58 municípios de todo o Alentejo e também da Lesíria para os representar na gestão dos fundos comunitários. Como é sabido também, tive a felicidade de o ver aceitar o convite para poder instalar o seu gabinete de trabalho aqui no Governo Civil de Santarém, o que é absolutamente positivo do meu ponto de vista, para que os agentes do distrito possam ter acesso a um conjunto de informações que são relevantes para podermos bem construir as nossas candidaturas. E, portanto, era importante criar aqui um momento de apresentação pública dos diversos eixos do que é, afinal de contas, o Programa Operacional do Alentejo, ao qual podem aceder todos os municípios da Lesíria, não só enquanto câmaras municipais, mas também enquanto instituições diversas que se integram nestes concelhos. Na sequência do Médio Tejo ter sido agregado à região centro, o autarca de Tomar foi eleito gestor do respectivo plano operacional. António Paiva foi também convidado a instalar-se em Santarém. O objetivo é tornar o Governo Civil num centro de trabalho, informação e decisões para as candidaturas do Alentejo-Lesíria e Centro-Médio Tejo.